Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guie, nos fortaleça. Que esteja com cada um de nós, não só agora, neste encontro, mas principalmente depois que a gente sair daqui, né? Que a gente possa levar para os nossos lares todas as bênçãos que aqui recebemos, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que vieram buscar aqui será entregue para cada um de vocês. Porque Jesus já nos disse isso, né? Onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é com essa certeza de que Ele está aqui, de que nos trouxe aquilo que viemos buscar, o remédio para a alma, para o espírito, para o corpo, né? Que a gente possa realmente sentir a presença de Jesus aqui. Eu escolhi esse tema, eu sou suspeita, sou apaixonada no Evangelho de João. Não que seja o meu preferido, porque todos os evangelhos são maravilhosos, mas João, ele tem uma maneira amorosa de falar, carinhosa, clara, específica, né? Que a gente sente a presença de Jesus no Evangelho de João. E quando eu pedi a Jesus a inspiração para fazer a palestra, eu sempre falo: Senhor, mostra para mim o tema e o resto eu desenvolvo. Eu sempre peço uma palavra, eu sempre peço algo que é para eu. E quando eu pedi, eu vi exatamente esta frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E daí eu falei, bom, então o tema Ele já me deu, vamos buscar sobre o que vamos falar. E quando eu fui pesquisar, eu falei, bom, se está em João, eu vou falar do Evangelho de João. Então eu não vou falar só dessa passagem, mas desse capítulo quase todo, de forma resumida, é claro. E ele começa assim, né? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Quando João começa a falar no Evangelho dele, neste capítulo, o primeiro parágrafo, vamos dizer assim, né? O primeiro ensinamento, a primeira luz que ele nos traz é essa: não perturbe o seu coração. E por que que ele disse isso para os discípulos naquele momento ali? Vamos contextualizar esse encontro de Jesus, quando surgiu esse tema, eu sou o caminho. Era quase as vésperas da crucificação. Todos os discípulos estavam aflitos. Eles já sentiam que algo ia acontecer. Então Jesus começou o ensinamento daquele dia, né, ali diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dizendo: não se perturbe o coração de vocês. E eu trago essa mesma frase para vocês hoje, porque eu sei que muitos de nós hoje nos encontramos aflitos, ansiosos e perturbados, buscando em Jesus o conforto, a luz. Então eu digo para vocês: não se perturbem, não deixe que a aflição, a angústia, o medo, a dor perturbem o coração de vocês, porque todos nós sabemos quem está no controle do nosso barco. Quem está com o leme na mão? É Jesus. E por que a gente tem medo? E por que a gente se perturba? Porque nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que somos dignos de sermos conduzidos por Jesus. Nós não acreditamos, né? Assim como Jesus ouviu de uma das pessoas a quem ele estava pregando: eu não sou digno que entre em minha morada. Quantos de nós acreditam que não somos dignos de que Jesus entre na nossa casa, no nosso coração, que fique conosco? Porque muitas vezes cometemos e praticamos atos que sabemos não são tão bons. Nós sabemos que nossas atitudes algumas vezes afasta, não totalmente, mas pelo menos temporariamente, Jesus do nosso lado.
principalmente quando nos esquecemos o motivo pelo qual ele veio. Jesus veio para nos ensinar a amar e nós esquecemos disso. Nós esquecemos de amar quando nós somos egoístas, quando nós maltratamos as pessoas com quem convivemos, quando nós mentimos, quando nós traímos, quando nós enganamos, quando nós causamos dor e aflição naqueles que convivem conosco. Isso é nos afastar de Jesus e afastá-lo de nós. Então, muitas vezes a gente, envergonhados que ficamos das nossas próprias atitudes, acreditamos que não somos dignos da presença de Deus. E eu vim lembrá-los que Jesus é amor, perdão, Jesus é luz. Ele, assim como o tema da noite, ele é o caminho, ele é a vida. E se nós estamos aflitos por qualquer coisa, é porque nos afastamos dele. E retornando para ele, todo o resto se colocará no lugar. Quando a gente busca Jesus, todo o resto se coloca no lugar. Então, isso é só um comecinho para falar, para a gente não se perturbar. E aí João segue, quando ele diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Ele está falando com os discípulos. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Essa frase de Tomé mostra a aflição deles. Mestre, para onde o Senhor vai depois que tudo acontecer? E quando tudo se transformar, como vai ser? Como vamos ficar? Como vamos seguir sem o Senhor? Essa aflição de Tomé é a mesma que nós sentimos todos os dias quando pensamos que Jesus não está conosco. A gente pensa, mas qual o caminho? Por onde ir? Para onde o Senhor vai? Cadê Jesus? Né? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu grifei vem, porque muitas vezes a gente ouve essa frase: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: ninguém vem ao Pai, porque ele já está com o Pai. Quem diz vai, está dizendo para o outro vai. Quem diz vem, está num lugar e chama. Então, quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim, ele quis dizer o quê? Eu já estou com o Pai. Então, venham. É importante que a gente se prenda neste detalhe. Jesus já estava com o Pai e ele fala o quê? Venham. Jesus nos chama todos os dias. Todos os dias. Ele diz, vem. Vem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E agora nós vamos falar um pouquinho de cada palavra. Eu sou. Alguém sabe o que significa o eu sou? Alguém já viu? Não é só um verbo. Eu sou é um dos nomes de Deus. Deus é conhecido por alguns nomes. Eu até trouxe uma colinha aqui. Alguns dos nomes de Deus. Yahvé, que é o primeiro deles, que é eu sou. É um dos nomes de Deus. Jeová, Rafá, Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh, Adonai, Alfa e Ômega, Abba, são os nomes de Deus. E eu sou é um dos primeiros. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente olha para essa frase, a gente pensa que ele só está dizendo, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele já está dizendo, primeiramente, o nome de Deus. E esse eu sou, Moisés, quando
Deus falou com ele, e Moisés falou assim: Senhor, quando eu chegar lá com os israelitas e for falar que o Senhor me mandou falar, qual o nome que eu devo dizer para eles? E Deus falou com Moisés assim: digam que eu sou o que sou. Este é o nome. Então, por isso, só um adendo para a gente entender que ele começou essa passagem com o eu sou. Quando ele diz o caminho, o que é o caminho? O caminho é um percurso que nos leva a algum lugar. Então, se Jesus disse, eu sou o caminho, ele está dizendo para a gente assim, olha, vocês querem chegar em algum lugar? Onde nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar? Alguém aqui está querendo chegar no céu? Alguém acha que vai chegar no céu? É o céu que a gente busca? Não. Nós buscamos o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus não é um lugar. Nós sabemos que é um caminho que nós precisamos percorrer, crescer, evoluir, progredir, aprender, estudar, entender, morrer, renascer, consequentemente, várias vezes, até chegarmos ao entendimento, à evolução e então podermos estar num lugar de paz, de luz, né, onde não haja mais dor, sofrimento. Então, o caminho que Jesus nos mostra, nos oferece, é o caminho para chegar onde ele chegou, ao lado de Deus. Pois todos nós podemos, todos nós chegaremos, desde que a gente trabalhe e evolua e cresça e se empenhe para chegar. Todo mundo que está aqui hoje está no caminho. Nós já iniciamos o caminho. A partir do momento que nós decidimos que não vamos mais fazer coisas que nos prejudiquem ou que prejudiquem as pessoas, que nós escolhemos uma casa para frequentar, para trabalhar, para aplicar o passe, para tomar o passe, para ajudar nas atividades da casa, nós já estamos no caminho. Porque este caminho foi traçado por Jesus. Ele ensinou aos apóstolos, aos discípulos, o caminho e disse, ide e pregai o evangelho. E tudo que Jesus fez com os apóstolos, porque ali tudo era exemplo, ali era tudo ensinamento, mas era tudo na prática. Ele fez com os apóstolos, mas foi para nós, para todos nós. Então, quando eu comecei a palestra falando sobre não perturbe o coração, que era uma frase dita para os apóstolos, e eu disse essa frase é para vocês, é por quê? Porque tudo que Jesus ensinou aos apóstolos, ele queria que a gente aprendesse. Ele pediu para eles, vai e ensina, segue, transmite, leva, não deixa morrer, vão lá, divulga. Eu vim para isso. Então ele é o caminho. E aí ele disse, eu sou a verdade. O que é a verdade? Alguém pode dizer, aquilo que não é mentira. Sim. A verdade é aquilo que é, o certo. Lembra daquele ditado que às vezes a gente ouve? A mentira será sempre mentira, mesmo que todo mundo conte. E a verdade será sempre verdade, mesmo que ninguém conte. A verdade, ela é imutável. É a verdade. Então, quando às vezes a gente passa por alguma situação e alguém mente ao nosso respeito, todo mundo aqui talvez já passou por uma situação em que o nome, a vida foi envolvida numa conversa, numa fofoca, numa maledicência, e aí alguém falou que a gente é alguma coisa, ou que a gente fez alguma coisa, ou que a gente agiu de alguma forma, e a gente fala, mas eu não fiz isso, eu não sou isso. A gente não precisa provar, porque a verdade ela é, e ela vai aparecer.
E a mentira, ela é desmentida. Nossa avó sempre disse isso, né? A mentira tem perna curta. A verdade não. A verdade corre longe. Esse era o ditado. Então, a verdade é isso. Jesus, ele é a verdade. Ele é Deus, o eu sou, que ele disse, ele está ao lado de Deus, ele é Deus, não me desculpem, não foi isso que eu quis dizer. E ele é o caminho, a verdade, porque ele é perfeito. Jesus é o modelo perfeito para que a gente possa seguir. Ele é único, perfeito, em tudo. Nos exemplos, no amor, na presença, no perdão, na submissão a Deus. No momento de sua morte, Jesus olha para o céu e diz: que seja feita a tua vontade. Eu entrego o meu espírito. Então a submissão de Jesus a Deus, mesmo no momento de dor, é aquilo que a gente deve olhar e falar: será que eu também me submeto a muito menos? Muitas vezes eu não abro mão nem daquilo mais fácil que eu tenho para fazer em nome de Deus. Eu acho que é um sacrifício muitas vezes. E Jesus continuou dizendo: eu sou a vida. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim viverá para sempre, ele deixou claro que ele é a vida, mesmo morto. Lázaro foi chamado à vida como prova do poder de Deus sobre a morte. A morte não existe. É só para a gente que é espírita, que nós acreditamos em reencarnação, um dos princípios da doutrina espírita, e nós que nos dizemos espíritas sabemos que é a reencarnação. O espírito não morre, é infinito. Uma vez criado, é eterno. Então Jesus, ele diz: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Ah, Alessandra, mas então quem não crê em Jesus não vive? Não. Ele sobrevive. Ele existe. Porque viver é diferente de existir. Muitas pessoas existem. Muitas pessoas estão sobre a face da terra. Muitas pessoas pensam que estão vivas. Almoça, janta, dorme, trabalha, ganha dinheiro, se diverte, faz o seu lazer, acha que vive. Mas na verdade, muitas delas estão apenas existindo. Porque viver é progredir, é crescer, é evoluir. E muitos chegam aqui de uma forma e vão voltar para casa do mesmo jeito que chegaram, se não piores. Pessoas que não evoluem no sentimento. Pessoas que acreditam que vieram aqui para conquistar bens, para ficar rico, para ser famoso, para conquistar fama, dinheiro, poder, né? Pessoas não estão vivendo, porque viver é entender que estamos aqui pelo único motivo de progredir. Porque a única forma do espírito evoluir é reencarnando. Ninguém evolui se não nascer de novo. A gente chega lá no plano espiritual, a gente vai lá para as colônias, né? A gente estuda, todo mundo passa por um preparo, e lá a gente fica perfeito. Lá a gente nível assim, hard, né? Que eu digo, lá nós estamos assim, todo mundo pronto para reencarnar. Todo mundo fala: não, eu vou descer, eu vou fazer, eu vou ser diretor da casa espírita, eu vou fazer tudo certo, eu vou me casar, eu vou ser fiel, eu vou trabalhar, vou criar meus filhos, vou ser o melhor pai, a melhor mãe. Nós programamos a nossa vida de uma forma que a gente acha que a gente vai conseguir, porque lá a gente está naquele nível. Só que é aqui que a gente experimenta tudo aquilo que a gente aprendeu lá. E muitos de nós, quando chega aqui, não só se esquece dos compromissos que fez, como muitas vezes acaba praticando contra si e contra os outros coisas que o atrasam bastante. Quantos de nós não fizemos compromissos
que ainda não cumprimos até o presente momento. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Vede Jesus. Então, o Livro dos Espíritos nos diz, João nos diz, Mateus nos diz, né? O Evangelho, todas as pessoas que chegam aqui diante de vocês, vêm fazer uma palestra e falam para vocês: olha, gente, vocês precisam seguir Jesus, vocês precisam olhar o que Jesus ensinou, vocês precisam praticar o que Jesus falou. Porque, na verdade, muitos de nós sabemos o que devemos fazer. Muitos de nós conhecemos o Evangelho, muitos de nós conhecemos Jesus. Alguns sabem de cor e salteado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei, eu tenho memória curta, esqueço o nome, esqueço página, esqueço o número de questão, eu esqueço tudo. Eu esqueço, minha memória falha. Só que eu tento praticar aquilo que eu aprendi. Eu pratico. Se vocês perguntarem: Alessandra, a pergunta 430 do Livro Espírito, não sei. Não sei, eu vou ter que olhar para ver qual é a pergunta. Mas eu posso dizer para vocês que o que eu aprendi de Jesus foi os 2 mandamentos dele. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesma. Só que para eu conseguir cumprir esses 2 mandamentos de Jesus, existe um caminho, e eu só aprendi vendo Jesus. Por isso eu trouxe essa pergunta. Vocês estão em dúvida se vocês estão no caminho certo? Alguém está em dúvida? É só olhar. Está fazendo aquilo que, se Jesus olhar, ele vai conseguir olhar? Ou vocês estão fazendo algo escondido que Jesus não pode ver? Para eu saber se eu estou no caminho certo, basta eu saber se Jesus olhar para mim agora, ele vai ficar contente ou ele vai ficar triste? Eu fazia isso com os meus filhos pequenos. Não pode fazer isso porque Jesus está vendo, e se ele vê você fazendo isso, ele vai ficar triste. Porque ele tinha que entender que coisa errada Jesus estava vendo e Jesus ia ficar triste. E eles cresceram pensando nisso. Às vezes meu filho hoje tem 16 anos e ele fala para mim: nossa, tem hora que eu estou fazendo um negócio e eu lembro na minha cabeça você falando que Jesus está vendo. Eu falo: glória a Deus, glória a Deus. A ideia foi essa. Aquilo que eu não posso falar para o outro que eu estou fazendo é porque é errado. E se eu não posso falar para o outro que eu estou fazendo, imagine se Jesus estiver vendo. Então, gente, não tem brincadeira, não tem dificuldade. Qual é a dificuldade? É para amar, é para perdoar, é para fazer o bem, é para largar de ser egoísta, é para largar de fazer fofoca do outro, é para fazer as pazes com quem está brigado, é para perdoar. É isso, é simples. Qual a dificuldade em seguir Jesus? Quando aquele rapaz chegou em Jesus e disse: Senhor, eu quero segui-lo. E Jesus disse: venha, deixa tudo e siga-me. E era um rapaz que tinha, família, bens. Aí ele falou: mas deixar tudo? Jesus falou: deixa tudo e vem. Ele falou: então eu vou deixar mais para frente. Eu vou voltar lá para minha casa, vou resolver umas coisas, depois eu vejo. Não estava pronto. Não estava pronto para deixar tudo. O deixar tudo, eu acredito, tá, gente? Me desculpem, tá? É a Alessandra interpretando. Eu acredito que Jesus não estava nem falando de dinheiro. Eu acredito que quando Jesus falou: deixa tudo e me segue, Jesus falou: deixa esse orgulho, deixa essa vaidade, deixa o preconceito, deixa a maldade, deixa tudo isso para trás e vem, porque eu estou aqui.
É só você ver. Seguindo João, ele fala assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está ali ainda naquela conversa, falando de Deus. E aí um dos discípulos pergunta: mas Deus, mostra Ele para nós, como Ele é. E Jesus fala para eles: se vocês realmente me conhecessem. Jesus caminhava com eles. Eu falo que aqui ele deu uma chamada de atenção, um puxão de orelha. Ele falou: então vocês falam de mim para as pessoas, fala que caminha comigo, que é meu discípulo, que eu sou teu mestre, e você ainda não entendeu que eu sou o Filho de Deus? Você ainda não entendeu? E aí ele fala assim: já agora vocês conhecem Deus. Por quê? Porque Ele está ali. Olha para mim. Olha aqui. Vocês estão querendo ver Deus? Vocês aqui? Vocês querem ver Deus? Vejam Jesus. A gente pode. Olha aqui, ó. Hoje, a hora que eu cheguei, eu falei: eu preciso tirar uma foto aqui, porque eu amo esse quadro. É lindo, é maravilhoso. Então eu não preciso saber como é Deus, a figura dele, o rosto que nós sabemos que ele não tem. Ele não precisa estar sentado num trono, ele não precisa, não, eu estou vendo aqui, ó, Jesus, o meu modelo, o meu mestre, aquele a quem eu devo seguir. E seguindo ele, eu sigo quem? O Pai. Amando ele, eu amo quem? O Pai. Fazendo o que ele me pediu, eu obedeço quem? O Pai. E aí Felipe disse assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Desafia Jesus. Mostra Deus aí para nós. E aí vai estar tudo certo. Aí nós vamos ficar tranquilos. Aí nós vamos ter certeza. E aí Jesus disse: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer: mostra o Pai? Então você não está vendo? Então nós aqui, né? Eu, Alessandra, vocês, nós precisamos saber que Deus existe. Nós precisamos ver, ou nós devemos acreditar, porque o Filho veio e disse que veio amando do Pai. Jesus disse. Porque quando eu duvido, eu estou duvidando de Jesus. Porque Ele veio para nos mostrar. Ele veio para nos ensinar, para nos conduzir. Ele é o rosto de Deus, o corpo de Deus, o homem, o Filho do homem, como ele mesmo se intitulava, o Filho do homem. Ele repetia: o Filho do homem, o Filho do homem. Ele veio para trazer Deus para cada um de nós, para nos lembrar do amor de Deus por cada um de nós, e para mostrar para a gente como a gente devia se comportar diante das aflições, das dores, dos medos. Porque Jesus também teve medo. Quando Jesus foi orar junto com os discípulos dele e pediu para que eles vigiassem e orassem, e quando ele voltou, os discípulos dormiam. E Jesus disse: vocês dormem? Ele estava aflito, ele sabia tudo o que ia acontecer, e os discípulos dormiam. Jesus ficou aflito, Jesus chorou. No momento da crucificação, Jesus questiona: Pai, por que me abandonastes, Pai? Ele sentiu todas as nossas dores. E quem aqui nunca, em casa, sozinho, no quarto, chorou e pensou: Senhor, por que me abandonastes? Eu várias vezes eu clamei a Jesus: Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor me ouviu? E João continua, né, falando
as palavras de Jesus. Jesus continua: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Então foi o que eu disse agora há pouco. Jesus veio, é como se ele trouxesse um recado de Deus. Olha, Jesus chegou e disse: olha, o meu Pai que está no céu pediu para dizer para vocês: amem, amem, perdoem, obedeçam às leis, pratiquem as leis, amem o próximo, amem a Deus, honrem as pessoas com quem vocês convivam, respeitem, não prejudiquem, não causem dor, sofrimento. Cada lágrima que qualquer um de nós fizer outro dos nossos irmãos derramar, seja por que meio for, será cobrado de nós, não tenham dúvidas. Quando a gente diz, que tudo aquilo que se planta, se colhe, isso serve para todas as coisas, principalmente para a dor que a gente causar ao outro. E se nós sabemos que toda dor que eu causar vai voltar para mim, e eu vou ter que suportar essa dor. E hoje, quando nós passamos por situações de aflição e dor e angústia, a gente esquece que com certeza estamos colhendo as dores que plantamos no passado. Então eu pergunto para vocês, se hoje estamos sofrendo, na maioria das vezes, talvez por dores, que fizemos o outro passar, resgatando, ou talvez nessa vida mesmo, porque a gente também faz umas escolhas todas erradas, escolhemos caminhos, pessoas, situações que nos levam muitas vezes para a dor, mas quando não fui eu que causei, e aí eu estou passando por essa dor, uma doença, por exemplo, uma doença terminal, com muita dor, sofrimento, provavelmente vinda de um resgate. E se eu sei de tudo isso, por que agora, enquanto estou aqui, a caminho, eu não começo a semear o bem e o amor que eu quero e sei que vou colher no futuro? Porque todo amor e todo bem que eu semear hoje, eu vou colher no futuro. Então, é a lei. Estou sofrendo? Estou colhendo. Quero parar de sofrer? Vou semear coisas boas. Não há como a pessoa fazer o mal para o outro, se ajoelhar diante de um altar e pedir: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, resolve aqui o meu problema. Quando um pouco atrás estava prejudicando o outro. Como que nós podemos pedir o perdão? Aí eu me lembro da parábola, do Senhor, do servo que devia para o Senhor, e aí chegou lá e falou: olha, eu não tenho como pagar, eu estou passando por dificuldade. E o Senhor fez o quê? Perdoou as dívidas dele. Falou: tá bom, não precisa pagar não, vai embora, vou perdoar a sua dívida. E esse mesmo servo virou as costas, ao sair encontrou uma pessoa que devia para ele, juntou para a camisa e falou: ainda bem que eu te achei, me paga agora o que você me deve. Aí a pessoa falou: não, tenha misericórdia, eu não tenho como te pagar. Bom, aí já é um problema seu, você vai ser preso até que o dinheiro seja todo pago. Como assim? Ele tinha acabado de ser perdoado, a dívida dele lá atrás. Não era mais fácil, mais digno, mais bonito, mais honrado, quando ele encontrou aquela pessoa que devia para ele ter dito: vai, assim como a minha dívida foi perdoada, eu perdoo a sua? É isso. Se eu quero que a vida seja boa comigo, eu tenho que produzir situações de bondade para com o próximo. É assim, é a lei da ação e reação, da causa e efeito. É assim. Eu faço o bem e o bem volta para mim. Às vezes o bem volta de uma forma que a gente nem imagina. Estava conversando com a minha amiga quando a gente estava vindo, e aí contei para ela que há 2 meses atrás o meu filho sofreu um acidente de carro.
o carro dele ficou destruído. Acabou com o carro. O meu filho estava sem cinto e o meu filho não teve um arranhão. Ele não bateu a cabeça, ele não bateu o peito, o carro capotou, o carro amassou e o meu filho saiu do carro sem um arranhão. E aí eu posso dizer para vocês que eu acredito que isso foi um livramento para ele, mas talvez por ter, não estou dizendo que eu sou a melhor das mães, que eu sou perfeita, que eu tenho, né? Não é isso. Eu quero dizer para vocês que eu, como mãe, todos os dias antes de dormir, eu oro pelos meus filhos e peço com a seguinte frase: Senhor, se eu tiver algum mérito diante do Senhor, diante das coisas que eu faço na minha vida, cuida dos meus filhos para mim. E eu tenho certeza que naquele dia, na hora do acidente, Deus pôs a mão no meu filho e impediu que algo acontecesse. Então isso é a vida devolvendo para mim o bem que eu faço para o outro. Isso é seguir Jesus, confiar em Jesus, entregar. Mas a gente não pode cruzar os braços e achar que basta pedir. E aí Jesus continua: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam nas mesmas obras. Porque aí ele falou: bom, se vocês não acreditam em mim, não acreditam que o Pai está em mim, então acredita pelo menos nos milagres que eu estou fazendo. Acredita que só seria possível fazer isso se o Pai estivesse em mim. Se eu fosse autorizado pelo Pai. Sem isso, quem faz milagres? É impossível. Aquele que não é puro de coração o suficiente, não é limpo o suficiente, não tem amor o suficiente, não pode jamais fazer. Só alguém que vive em Deus e cujo Deus vive nele pode fazer. E Jesus continua: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aí ele fala para os discípulos: vocês creem em mim? Um dos discípulos questionou a Jesus: Senhor, é verdade que nós também vamos curar? É verdade que nós também vamos expulsar demônios? E Jesus disse: sim, vocês farão isso e muito mais. Nós duvidamos que nós, meros mortais aqui, distantes que acreditamos estar de Deus e de Jesus, podemos fazer grandes coisas, mas nós podemos sim. Talvez não podemos curar o aleijado, o ferido, não podemos devolver a fertilidade a uma mulher que quer ser mãe, não podemos, mas nós podemos curar feridas espirituais, morais, dores que só um ombro amigo ou um filho de Deus consegue aliviar de outro ser humano. Quantas dores nós podemos curar, gente? Quantas dores, quantas aflições, quanta solidão nós podemos tirar com um telefonema, uma mensagem, uma visita. Isso é curar. A cura não é só do corpo. Mas eu não faço cura, eu não faço milagre, eu não sou médium de cura, eu não sou... Não pensem assim. Talvez a nossa missão, a cura que viemos fazer aqui, é apenas a de ouvir as pessoas. É apenas a de dar a mão quando alguém cai. É apenas o não apedrejar quando alguém se equivoca. Porque a gente adora jogar uma pedra. Eu falo que se a gente estivesse lá naquele momento da mulher adúltera, e quando Jesus falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, era perigoso a gente jogar uma pedra. Porque a gente adora julgar uma outra mulher, um homem, uma mãe. Porque se fosse meu filho não fazia assim. Porque a pessoa está desse jeito porque não soube educar. Porque não sei. A gente adora jogar pedras.
E nós não podemos. Não podemos. Então, quando Jesus disse, vocês podem fazer isso e muito mais, eu acredito em tudo que Jesus disse. Se Ele disse que eu posso, então eu posso. Então eu posso. E eu procuro, a todos que se aproximam de mim, curar um pouquinho. Curar. A gente às vezes não pode curar tudo também, porque às vezes são momentos que a pessoa tem que passar, porque é dela, ela precisa resgatar, passar pela dor, mas a gente pode pelo menos ajudar ela a suportar. O peso é grande, vamos segurar. Até Jesus precisou de uma pessoa para ajudar ali no momento com a cruz, né? Teve uma pessoa que estava seguindo que auxiliou. E Jesus diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Gente, essa promessa de Jesus é tudo que a gente precisa ouvir hoje. Não é? Olha o que ele disse: eu farei o que vocês pedirem. Pede, eu farei. Por quê? Para que o Pai seja glorificado. Por que ele disse isso? Porque se você pedir algo para Jesus hoje e você for atendida, você vai glorificar ou não vai? Você vai dizer para as pessoas: gente, eu pedi isso para Jesus e aconteceu. Porque Jesus é maravilhoso. Porque Deus é perfeito. Porque Deus, não é assim que a gente faz quando acontece? Então, quando Jesus disse, pede que eu vou dar, e você vai glorificar o nome de Deus, é isso. Então peçam, confiem, mas sejam bons, tá? O que vocês pedirem em meu nome, ele repete, eu farei. Então, no versículo 12, 13, 14, 15, ele faz promessas assim, se vocês pedirem, eu vou atender. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aí ele chama atenção. Você ama Jesus? Ama? Você obedece os mandamentos dele? Porque aquele que diz que ama, mas não obedece, não ama. É assim. A gente precisa amar a Jesus e obedecer os mandamentos dele. Mas não aqueles 10. Os 2. Os 2. É tão pouco. A gente consegue. A gente consegue. É só tentar que a gente consegue. No versículo 16 ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Isso ele está falando com os discípulos, tá, gente? E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês sempre. Aí ele diz, o Espírito da verdade. E nós temos o Espírito da verdade. Temos ou não temos? Ele não está lá no Evangelho? Quando vocês leem lá o textinho, não está escrito assim, assinado o Espírito da verdade. Ele prometeu. E o Espírito da verdade vem trazer a lição. Podem procurar lá no Evangelho. Vários textos está escrito assinado o Espírito da verdade. Ele prometeu. Está lá. E ele diz assim, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele falando para os discípulos, mas eu repito, tudo que ele disse para os discípulos, ele disse para nós. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa de Jesus. E quando eu leio essa última aqui, não os deixarei órfãos. Alguém aqui tem o pai e a mãe ainda? Tem, graças a Deus. Quando meu pai desencarnou, a gente não fica meio órfão, né? A gente fica, amou, viveu, a gente fica meio órfão. E aí eu me lembrei que Jesus disse, eu não te deixarei órfão, eu voltarei para você. A gente sofre com a perda? Sofre. Mas a gente tem que confiar nas promessas de Jesus. Está quase acabando, gente. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Ele diz para os discípulos, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Ele vive. Não passamos agora, recente, a Páscoa, não ficamos repetindo, colocando lá os textinhos na internet. Ele vive.
Colocamos lá a fotinha do túmulo vazio, ele vive, né? Todo mundo fez isso, eu fiz isso. Sim, ele vive. Ele vive em nós e para nós. Aí ele diz assim: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Pronto. Não perturbe os vossos corações, porque eu estou em meu Pai, Ele em mim e eu em vocês. E está tudo bem. E com essa confiança, a gente consegue ultrapassar. Achei que estava acabando, gente, espera lá, vou acelerar. Tinha um monte de slides. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Lembra que eu falei do mandamento? Obedece o mandamento? Ama a Deus. Não obedece? Não ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus se revela para nós. Ele se revela nas pequenas coisas, como eu disse para vocês que ele se revelou para mim no livramento do meu filho. Ele se revela todos os dias diante de nós. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Judas pergunta: mas o Senhor está se revelando aqui, mas e o resto do mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ele quis dizer o quê? Não, eu não estou me revelando só a vocês. Todo aquele que me amar terá um pouco de mim. Eu estarei com ele. Eu o protegerei e guiarei, pois eu sou o eu sou. Aquele que me ama, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai. Tudo isso que eu disse aqui, hoje, nessa noite, não são palavras minhas, nem de João, nem de Jesus. São de Deus. Jesus disse isso: essas palavras não são minhas, mas do meu Pai. Quando ele diz: se você não obedece os mandamentos, você não me ama, ele está dizendo para cada um de nós que a gente precisa amar e obedecer. E eu encerro com uma frase de Simão Pedro de Lima. Vocês conhecem Simão Pedro de Lima? Eu falo que até o nome dele é Simão Pedro, porque ele é fantástico, né, gente? Então eu coloquei ali. Se vocês não ouviram palestra dele, ele tem uma palestra desse tema: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no final da palestra ele fala: o caminho é o Cristo, mas o caminhar é nosso. Por que ele diz isso? E eu trouxe essa frase dele para dizer para vocês. Jesus veio, traçou o caminho, ensinou, foi modelo, foi guia. Mas quem que tem que caminhar? Quem que tem que percorrer? Somos nós. Cabe a cada um ouvir, entender e caminhar. Caminhar no bem, caminhar no trabalho, caminhar no amor, caminhar e não parar, independente do que acontecer. Tá doendo? Caminha. Sofreu uma perda? Caminha. Foi traído? Caminha. Aconteceu com a caminha. E não parem, porque o caminhar é nosso, e quem caminha chega, e todos nós vamos chegar com a graça de Deus. Então eu espero que vocês voltem para casa com a certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E que todos sejam abençoados, hoje, agora e sempre.